Então vamos lá, meus amigos. Informativo dessa semana. Aliás, nós vamos analisar aqui, resumir para vocês o informativo do dia 26 de junho até o dia 30 de junho, tá bom? Vamos lá dar uma olhada. Bem, então, para quem não me conhece, eu sou Valber Oliveira, professor de Direito Eleitoral e analista judiciário da Justiça Eleitoral, tá bom? Então, toda semana aqui a gente tem um vídeo, geralmente de noções de direito eleitoral, e o vídeo como hoje, que são os principais julgados do TSE da semana, geralmente de semana anterior, 2 semanas anteriores à publicação, tá bom? Então, a gente já começa com o entendimento dessa semana que a gente se propôs, né, sobre a fraude à cota de gênero e os elementos, né? Isso aí sempre aparece aqui, né? Vocês já estão, para quem acompanha o canal, já está cansado de saber que são basicamente 3 elementos que configuram ali a fraude e a cota de gênero, né? Nunca é demais repetir que lá no artigo 10, parágrafo 3º da lei 9504, né, a gente tem uma destinação de 30% para um determinado gênero, seja masculino ou feminino. Obviamente que na prática acaba sendo feminina, tá? Mas aí é uma cota de gênero em geral. É importante destacar isso, muito embora na prática seja feminina. E alguns partidos vinham fraudando, né? Enfim, registrando candidatas apenas para fins de cumprir essa formalidade de 30%. Os legitimados, né, Ministério Público, Partido Político observaram isso e começaram a entrar com ações para apurar essa fraude. E o TSE encaminhou aqui alguns elementos que dão uma conotação para essa fraude, que seria basicamente esses 3 primeiros: votação zerada ou inexpressiva, né? Não realização de campanha e ausência de movimentação de recursos de campanha. Esses são os 3 principais. Nesse julgado aqui vem um quarto, que na prática a gente já pode dizer que ali seria basicamente a não realização de atos de campanha, que seria a divulgação de promoção de candidatura de terceiros, né? O fato de você divulgar um terceiro, isso tem relação com o fato de não realizar ou se realizar um ato de campanha apenas para uma questão de formalidade. Mas, sobretudo, os 3 primeiros aqui seriam os elementos aí que dariam uma conotação para essa fraude da cota de gênero. Tá? Claro que isso tem que ser corroborado com outros elementos nos autos. Tá bom? Outro entendimento aqui é a perda do objeto para a AIME, a ação de impugnação ao mandato eletivo, né, que tem lá a sua previsão lá no artigo 14, parágrafo 10 da Constituição Federal, né, ele tem apenas como sanção a penalidade de cassação do mandato. Ele não impõe nem inelegibilidade e nem a sanção de multa. É exatamente por conta disso que o TSE entende que quando o mandato já se exauriu, então pratiquei, por exemplo, um abuso de poder político nas eleições de 2014, que foi aqui em 2014. Quando esse recurso, eventualmente, que visa desconstituir o mandato, ele subir ao TSE e esse mandato já tivesse exaurido, como é o caso aqui, né? Se exauriu em 2018, subiu para o TSE após o ano de 2018, houve aí a perda do objeto, porque não tem mais o que se desconstruir. Seria diferente, por exemplo, numa AIS, né? Numa ação de investigação judicial eleitoral, que além da perda do mandato ou do registro, enfim, tem também a sanção de inelegibilidade. Então, o exaurimento do mandato não perderia o objeto, diferente aqui da AIN, tá bom? Assim como, por exemplo, na conduta vedada a agente público ou a representação por compra de votos, né? Além da cassação do registro, tem também uma imposição de multa, o que faz com que não pereça o objeto, mesmo quando o mandato já se exauriu. Diferente aqui na AIME, né? Que a única consequência é a cassação do mandato. Tá bom? Então, exauriu o mandato, nesse caso, não tem mais aí o que investigar. Ok? Convenção partidária e o princípio do aproveitamento do voto. Né? Lembra que a gente tem um princípio, né? Principalmente para quem vai fazer concurso aí, o princípio do máximo aproveitamento do voto. É exatamente aproveitamento do voto. É exatamente o que está traduzido aqui nesse entendimento, tá? O fato de a convenção partidária ter sido conduzido por filiado cujos direitos políticos estavam suspensos é insuficiente para acarretar a nulidade do ato, né? Ou seja, a gente deve pequenos atos formais não podem macular, enfim, o processo eleitoral, e isso, a votação não propriamente o dia das eleições, né? O processo eleitoral como um todo. Então,
o mero fato de um filiado conduzir uma convenção partidária por si só não anula aquela convenção, tá bom? Deve ter elementos muito mais robustos para isso, ok? Próximo julgado aqui que a gente destaca é o prazo recursal e o princípio da boa-fé. Olha só, interessante esse julgado aqui. Vamos ler, depois a gente sintetiza. O prazo para interpretação de recurso contra a decisão proferida em representação por propaganda eleitoral é 24 horas. Qual é a confusão? Porque, via de regra, né? Via de regra, o prazo recursal na Justiça Eleitoral é de 3 dias. Né? Essa é a regra geral. No entanto, para as representações com base no artigo 96 da Lei 9504, dentre elas a propaganda eleitoral e também no caso de direito de resposta, lá do artigo 58 da Lei 9504, como exceção à regra, o prazo é de 24 horas. No entanto, o que aconteceu aqui? A Justiça Eleitoral, no sistema eletrônico, o que acontece? Quando tem uma decisão, por exemplo, em propaganda eleitoral, aí o servidor vai lá e anota um prazo, coloca lá o prazo, por exemplo, como regra geral, de 3 dias. Daqui a 3 dias, se ninguém recorrer, automaticamente já gera uma certidão eletrônica automática de transcurso de prazo. Por isso que a gente coloca lá quais são a quantidade de dias que aquela decisão vai transitar em julgado. Nesse caso aqui, o servidor foi lá, como regra geral, né? Ele foi lá, o servidor, e colocou como prazo de 3 dias. Apareceu lá no sistema para parte 3 dias. Só que o prazo é 24 horas. O que o TSE entendeu? Bem, muito embora o prazo seja 24 horas, lá no sistema o servidor colocou 3 dias. Então, em razão do princípio da boa-fé e da cooperação processual, o TSE entendeu que o recorrente, né, que a parte foi induzida ao erro. E aí reconheceu a tempestividade, mesmo sendo proposta após as 24 horas, mas dentro do prazo de 3 dias. Tá? A decisão é bastante controversa, né? Porque, de um certo modo, é como se o próprio servidor da Justiça Eleitoral estivesse fazendo ali uma admissibilidade quando se coloca esse prazo apenas para efeitos administrativos. Tá? De qualquer sorte, o TSE entendeu que, pelo princípio da boa-fé, a tempestividade deveria ser reconhecida. Tá bom? Nosso próximo julgado aqui, nosso quinto julgado, é a legitimidade e a candidatura avulsa. Bem, a gente sabe que, dentre as condições de elegibilidade, a gente tem que ter 6 meses de filiação partidária. 6 meses de filiação partidária. Então, a candidatura avulsa, que é vedado no nosso ordenamento jurídico, é quando ou eu não tenho esses 3 meses de filiação antes do pleito, então sou filiado, por exemplo, ao partido X, mas esse partido X eu não tenho os 6 meses de filiação, portanto isso seria uma candidatura avulsa, ou eu não sou filiado a partido nenhum e lanço minha candidatura avulsa. Né? Isso aí é proibido pela legislação eleitoral, é proibido pela Lei 9504. Então o que o TSE disse aqui? O simples fato de eu requerer o meu registro de candidatura avulso não me dá legitimidade para dizer que eu realmente sou candidato. E automaticamente isso não me dá legitimidade para, por exemplo, propor representações contra outros candidatos, tá? Então o simples fato de ser um candidato avulso não me dá legitimidade para agir como tal, tá bom? Mesmo porque é uma candidatura vedada no nosso ordenamento jurídico eleitoral. Próximo entendimento, também bem conhecido aqui nosso, tá? Que é a propaganda eleitoral extemporânea. Só lembrando, né? Só é admitida a propaganda eleitoral a partir do dia 16 de agosto do ano em que se realizam as eleições. O que ocorre aqui para trás, em tese, seria propaganda eleitoral irregular, extemporânea, né, ou antecipada. Alguns atos, no entanto, são permitidos. Por exemplo, participar de entrevista, né, dizer que é pré-candidato, enfim, diversos atos lá previsto no artigo 36A, que a gente chama de excludente de propaganda antecipada, diversos atos lá tem um rol no artigo 36A, é permitido. No entanto, esses atos eles não podem ser acompanhados de pedido explícito de votos. E mais, o TSE avançou, né? Ele diz que não basta apenas, então eu vou dar uma entrevista numa rádio, não tem problema nenhum. Então eu vou lá, olha, eu sou pré-candidato a prefeito, por exemplo, em março de 2024. Eu sou pré-candidato a prefeito, né? Eu entendo sobre determinados temas, sobre, por exemplo, saneamento básico, meu entendimento político é esse, sobre educação pública, eu entendo que tem que ser uma educação militar, ou não, eu entendo que tem que ser uma educação civil, né? O pré-candidato pode ir lá fazer isso, contanto que ele não faça pedido explícito de voto. Olha,
no dia 1º de outubro, né, na primeiro domingo de outubro, vote em mim. Ele não pode nem fazer isso e nem usar o que o TSE fala de palavras mágicas, que é o quê? No primeiro domingo de outubro, não esqueça, né, não esqueça de pensar em mim. Ou não esqueça do número XY, por exemplo. Então não é um pedido explícito de votos, mas é uma palavra mágica que lembra um pedido explícito de voto, tá? Então as chamadas palavras mágicas também têm o condão de ensejar aí propaganda extemporânea, tá? Ainda dentro de propaganda extemporânea, lembra que a gente falou agora nesse último julgado sobre pedido explícito de voto? O TSE entende que também é possível a propaganda eleitoral antecipada negativa, ou seja, assim como o candidato não pode comparecer a alguns atos e fazer um pedido explícito de voto para ele mesmo, né, em benefício dele, ele também não pode fazer, ele não pode fazer uma propaganda eleitoral negativa. Porque, por exemplo, nesse mesmo exemplo que a gente deu, que o candidato vai numa rádio dar uma entrevista, ele pode dizer, olha, em compensação, o meu adversário que pretende lançar candidatura, ele tem esse fato desabonador, e aí fala mal da honra do candidato, né, profere fatos, enfim, informa fatos, expressa, digamos assim, fatos sabidamente inverídicos para já macular a honra naquele candidato. Então, de uma certa forma, aquilo é uma propaganda eleitoral antecipada negativa. Tá bom, meus amigos? Então, esses aí foram os entendimentos dessa semana, né? Aquilo que eu falei. A gente sempre destaca aqui os principais julgados da semana anteriores, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like aqui no vídeo, né? Toda semana a gente traz aqui pelo menos 2 vídeos no canal, tá? Quer se aprofundar em direito eleitoral? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link, né? Para quem quer fazer curso de direito eleitoral prático, né? Então a gente tem um curso de direito eleitoral prático para as pessoas que querem atuar na prática forense ou para quem quer atuar aí para quem está fazendo concurso público. São 2 cursos que a gente vai deixar o link aqui na descrição, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.